Pois bem, no nosso vídeo sobre a Revolução Francesa, eu abri uma espécie de parênteses para tratar do filósofo inglês Thomas Hobbes. Por que eu fiz isso? Porque a filosofia hobbesiana ela é fundamental como filosofia contratualista do século XVI e XVII. A principal obra do Hobbes, o Leviatã, é de 1651. E como nós estamos estudando o processo revolucionário francês, que é o advento, que significa o advento do poder pela classe burguesa, é o fim de séculos e séculos de uma Europa aristocrática, de uma Europa que ainda carregava elementos medievos, É um rompimento com isso tudo, é o verdadeiro advento do mundo moderno. Não é sem razão que 1789, em termos cronológicos, nós historiadores colocamos como o início da era contemporânea. Hobbes entra nessa nossa análise, como explicado no vídeo específico tratando da Revolução, porque a sua filosofia contratualista ela vai legitimar, ela vai teorizar todo um modelo político que nós conhecemos como Ancien Regime ou Antigo Regime. Antes de Thomas Hobbes, nós tivemos o primeiro cientista político da modernidade, Nicolau Maquiavel, já dentro de uma lógica renascentista. E a obra O Príncipe é o momento maior da produção de Maquiavel. Hobbes transcende a isso, porque Maquiavel ele faz uma análise histórico, realista, empírica do que é o Estado a partir dos modelos das diversas cidades-estado italianas. E ele vai na história romana buscar as bases para a compreensão de uma política real e não de uma política ideal, como fez Aristóteles na antiguidade. Thomas Hobbes, ele vai além. Ele vai além por quê? Porque ele é um contratualista. Ele é um filósofo que tem como preocupação primordial buscar a compreensão do porquê ou dos porquês que nós, indivíduos, seres humanos, em algum momento de nossa história, nós abdicamos das nossas liberdades para a construção de uma vida em sociedade e de uma vida em sociedade organizada por um Estado. E esse Estado, segundo Hobbes, ele se manifesta como um corpo vivo mesmo, como um ser independente dos homens, independente da sociedade, mais forte que a sociedade, que vai impor leis a essa sociedade e que detém dentro de si a soberania. É o monarca. Por isso, a relação com o absolutismo. Para elucidar isso de uma maneira muito simples, Thomas Hobbes deixa claro o pensamento dele a respeito disso, do que ele quer com a obra O Leviatã, na sua introdução. Eu vou fazer a leitura da introdução do Leviatã e eu quero que vocês prestem muita atenção nessas palavras de Thomas Hobbes. Fala aí, Hobbes. Da mesma forma que tantas outras, a natureza, mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte humana também nisto. É possível fazer um animal artificial, sendo a vida nada mais do que um movimento de membros, cujo início ocorre em alguma parte interna. Por que não
Poderíamos dizer que todos os autômatos possuem vida artificial. O que é o coração, senão uma mola, e os nervos, senão outras tantas cordas, as juntas, senão outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo todo, assim como foi projetado pelo artífice? A arte vai mais longe ainda, imitando a criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem. Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a que se chama Estado ou cidade, que nada mais é senão um homem artificial, de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. No Estado, a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento a todo o corpo. Os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais. A recompensa e o castigo são os nervos, que executam a mesma função no corpo natural. A riqueza e prosperidade de todos os membros individuais constituem a força. A segurança do povo é seu objetivo. Os conselheiros, por meio dos quais todas as coisas necessárias lhes são sugeridas, são a memória, a justiça e as leis, razão e vontade artificiais. A concórdia é a saúde, a sedição é a doença, a guerra civil é a morte. Finalmente, os pactos e convenções pelos quais as partes deste corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, ao façamos o homem, proferido por Deus na criação. A fim de descrever a natureza desse homem artificial, examinarei primeiro sua matéria e seu artífice, ambos os quais são o homem. Segundo, como e por meio de que convenções é feito, quais são os direitos e o justo poder ou autoridade do soberano, e o que o preserva e o desagrega. Terceiro é o Estado cristão. Quarto é o reino das trevas.